Seja Glória a bem-vindo, Deus. apóstolo Jonathan. Para mim é uma honra, né, você estar aqui fazendo essa live, ter conhecido um Amém. grande homem de Deus, que é o Senhor. Aproveita, povo de Deus, que está assistindo essa live, ele que vai trazer a mensagem hoje, ele que vai orar por cura, por libertação, ele que vai falar Amém. um pouco do ministério dele. Aproveita, entra Amém. lá no perfil dele e segue o perfil dele, segue o TikTok, segue o YouTube. Deixa aí a sua rede social aí, apóstolo Jonathan, para que as É, pessoas possam conhecer o seu trabalho. amém. É Jonathan Ávila, né? Sim, Jonathan Ávila. A rede social é Jonathan Ávila, já aparece lá. Apóstolo Jonathan Ávila ou AP Jonathan Ávila. Só botar que já aparece. Amém. Também é um prazer, pastor, o apóstolo, conhecer o senhor. Eu tenho costume de chamar de pastor, viu? Mas é apóstolo. não, tranquilo, sossegado. É um prazer, né? Foi muito bom aquele tempo que a gente teve ali em Biá, né? No Apóstolo Emídio. A gente viu ali Deus fazer sinais, né? A gente, pela primeira vez, eu vi Deus ali materializar ali o dente da pessoa ali, o metal, né? Prateado, né? Bem ousado aquele sinal do copo, né? Da água, né? Sim, Da água amarga. Achei bem interessante que a gente foi ali encher o copo d'água e o Senhor fez ali as pessoas experimentarem antes para ver que a água não tinha nada. E aí depois da oração ali com determinação do que queria acontecer no mundo espiritual, Deus ali revelou quem estava com prisão espiritual, com libertação e quem estava precisando de cura, né? Foi muito lindo, né? O agir de Deus. Foi muito legal, né? E é esse Deus que a gente acredita, né? Aí a gente até vê nos vídeos, aí depois eu fui dar uma acompanhada nos vídeos lá daquela publicação do dente, né? O quanto sim. que a incredulidade das pessoas é um negócio interessante, né? Teve gente que até diagnosticou ali que qual era o material que foi usado pelo dentista para fazer aquela obturação, porque disse que era antigo aquele material. Tu vê o nível da incredulidade das pessoas. Elas até definem qual é o material, elas sabem mais do que Deus, né? Forte, né? Você falando assim, eu tinha colocado um vídeo no meu Instagram. Lá no Ceará, em Tapipoca, tava um pouco triste, né? Aí tinha colocado um vídeo de um milagre, de uma perna crescendo. Aí quando eu voltei, tava 100 mil. Aí quando eu voltei, já tava 500 mil. Eu disse, esse negócio vai chegar a 1 milhão. Quando eu olhei, já tava 1 milhão, né? Mas é interessante, né? Os meus amigos, ele me ajuda, né? Mas quem nos promove é aquele que nos persegue, né? Sim, sim. É Então, isso deu aí. muito perseguidor para propagar o meu ministério e o seu ministério, para dar engajamento, né? Desse jeito, né? Tem pessoas que estão. O apóstolo Paulo ele queria ir para um outro rumo, né? Jesus ali vai, o profeta vai e profetiza, e não, você vai ter que passar por isso aqui, né? Pela perseguição, né? Ali pela prisão. E a gente vê a Forte. história, né? E o legado que ele deixou, né? Deixou um grande legado, né? Hoje eu vim conversando com uma pessoa e veio uma palavra muito forte no meu coração. A gente estava conversando sobre o que a gente ia falar, né? E veio sobre fé, sabe, apóstolo? Eu percebo que as pessoas, elas dizem que têm fé, né? Mas ah, às vezes, elas não conseguem pensar sobre o que é fé, né? Ontem eu fui fazer uma visita no hospital e ele tinha várias pessoas naquele quarto, né? Que tinha ali quatro pessoas internadas, quatro pessoas internadas, mais os acompanhantes, né? Mais uma outra pessoa a mais. Então, assim, nós estávamos ali praticamente em 10 pessoas, né? E tinha um senhorzinho que eu achei muito interessante. Eu queria começar falando sobre isso para a gente... Porque a Escritura nada mais é do que Deus se revelando ao homem, né? Através da vida diária do homem, né? Então, Deus, ele fala conosco diariamente com as coisas também que a gente vai vivendo, porque o Espírito Santo está na gente, ele vai ali ministrando no nosso coração com as coisas, e a gente vai vendo essa circunstância. E aí, quando eu estava ali, aí tinha um senhorzinho na cama do lado, no leito do lado, né, enquanto eu estava ali orando pelo irmão, e o irmãozinho falou bem assim:
Só Deus é que sabe de tudo. Nós não sabe de nada. E na hora que ele falou aquilo, deu um freio no meu espírito, né? Porque a Bíblia diz assim, assim como você crê no seu coração, se sucederá, acontecerá, né? Então, se eu não tenho uma convicção, uma certeza de algo, se eu não sei disso, né, no meu espírito, como é que eu vou vivenciar isso? Então, o inimigo ele faz o seguinte, ele começa ou a anular a nossa postura, o nosso posicionamento diante das coisas, né? Não, Deus, se Deus quiser, Deus vai fazer. Só que o que acontece? A Bíblia diz que Deus enviou, ele nos enviou para pregar, para curar, para expulsar os demônios, para ressuscitar, para evangelizar, né? Então, assim, essa função não é de Deus. Essa função é do homem. A Bíblia diz que os anjos desejaram fazer isso, né? E a Bíblia diz assim, ó, feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então essa função não é para Deus fazer. Apesar que o Espírito Santo ele vem ali e nos ajuda, nos auxilia, né? Então a palavra ela vem com a vida de Deus, né? E nos ajuda a entender. Mas o evangelho por uma pessoa, por uma circunstância, né? E as pessoas elas olham, e assim como elas olharam para Jesus e disseram assim, ah, esse aí é o filho de José, filho de Maria. Eu costumo brincar que eles falavam assim, ah, eu jogava bola com ele, isso aí, conheço esse, né? Então, elas desmereciam a pessoa de Cristo por um pré-julgamento. E normalmente a gente menospreza as coisas simples, né? Porque a gente já rotula que o agir de Deus é uma coisa sobrenatural. Quando, na verdade, o sobrenatural é a essência de Deus, mas não o agir. Quem diria que você pegar ali um copo de água da torneira, né? Fazer uma oração, a água ia se tornar amarga. Ou seja, foi algo muito simples. Ninguém viu ali trovão, ninguém viu raios, né? Ninguém viu ali a Shekinah de Deus. Mas Deus ele se materializou. Por quê? Porque um ato feito pelo caráter de Deus, pelo princípio de Deus, que era o quê? Libertar as pessoas, curar as pessoas, que esse é o chamado, Deus se manifesta. Porque ela diz lá em Marcos capítulo 16, no finalzinho do texto, ele fala assim, que ele confirmaria as nossas palavras, que o próprio Cristo cooperaria conosco. Então você percebe que quando a gente entende, né, que a gente tem esse chamado, a gente vai e age em fé, né? A gente vai ali sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? E o Espírito Santo vai cooperando conosco. Mas o que acontece? Quantas pessoas estão ali, né, ouvindo aquela palavra, algumas estão olhando para aquela palavra e estão dizendo assim, não gostei desse apóstolo lá de Maceió, lá de Alagoas, não gostei dele não. E começa a julgar, ele fala devagar, ele fala rápido, ele é baixo, ele é alto, ele é azul, ele é preto. E começa a rotular. E já se fecha por agir de Deus, porque já criou um sofisma, né? Ou uma fortaleza mental a respeito daquilo que está sendo entregue para ele. Né? E a fé ela é interessante porque Jesus diz assim, ó, o reino de Deus é de quem é como criança. Ele não diz que é das crianças, não é isso? Ele diz que é quem como criança. A criança, quando ela vai se relacionar com alguém, ela não age como alguém que sabe. Ela age como alguém que vai ser conduzido, vai ser auxiliado, vai ser levado a algum lugar, né? Quando eu vou brincar com meu filho sempre quer fazer as coisas comigo, né? Apesar da sua pouca maturidade no sentido de compreensão, talvez por isso ele dependa tanto, não é isso? Então, o que acontece? A gente se sujeita, às vezes, aí a um culto e a um ambiente, mas não se sujeita ao que Deus está fazendo. Não se sujeita à palavra que está sendo ministrada, não se sujeita ao Espírito de Deus que está ali sendo liberado sobre as pessoas. E por que eu estou contando isso? Porque enquanto ontem eu estava no hospital, lá trazendo a palavra, né? Quando esse homem falou isso, ele falou bem assim no final. Porque os pastores, os homens, eles não sabem de nada. Só quem sabe é Deus. E sabe o que ele fez? Ele colocou o milagre, aquilo que tinha que ser algo ali para ele, longe. Muito longe. Porque, afinal de contas, quem estava perto dele?
Não era o pastor, não era o homem de Deus, não era o enviado por Deus. Mas ele já Sim. criou uma fortaleza na cabeça dele que aquela mensagem não ia chegar até ele. Porque só se Deus ali, numa teofania, né, num furacão, num raio, sei lá o que for, conseguiria trazer de fato algo para mudar ele. Mas Deus, ele nos ama tanto, né, que ele criou ali circunstâncias para que a gente pudesse de fato ter acesso a isso, né? E nada melhor do que o irmão que está do lado. Por isso que a Bíblia diz assim, ama o teu próximo, né? Às vezes a gente quer amar o cara lá não sei de onde, mas esquece que tem pessoas ao nosso redor, geograficamente falando, que é o próximo, né? E são essas pessoas que vão ouvir. E aí a Escritura diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Na verdade, apóstolo, quem deu? Quem deu o crédito? Porque se eu dou crédito, a coisa acontece, não é isso? Eu sou liberto. Jesus diz assim, aquele que crê em mim e nas minhas palavras. Então, o ato de crer é como você recebe no seu coração. E quando você tem simplicidade no receber essa palavra, né? Certa feita, uma mulher chegou diante de Jesus e pediu para Jesus curar a filha dela. E Jesus disse, não é chegado o seu tempo, sabe? E aquela mulher podia ter se entristecido, porque afinal de contas, Jesus falou aquilo porque aquela mulher vinha de uma região de gregos, de filósofos, uma região de pessoas intelectuais, de pessoas que teoricamente já sabiam como fazer e etc, né? E ela virou e falou assim, Senhor, mas eu também quero isso. Aí Jesus disse assim, ó, eu não posso dar aos cães aquilo que é dos filhos. Sabe que a gente para e vai pensar nessa palavra. Você tem noção que Jesus falou para ela assim, olha, você é só um cachorrinho, você é só uma cadelinha, né? É claro que isso era uma parábola, né? É claro que isso era uma maneira dela entender que ela não estava sentada à mesa, que não era a vez dela. Mas ela foi tão simples como uma criança, ela foi tão humilde, ela não foi ofendida como uma pessoa que está ofendida, ela foi ali entendendo que Jesus sabia o que estava fazendo e ela disse assim, ela tocou no caráter de Jesus, que é amor, que é longanimidade, que é misericórdia. Ela tocou no caráter de Jesus, ela disse, sim, Senhor, eu entendo, não é a minha vez, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, não é a minha vez, mas eu sei que você tem algo para mim. Eu sei que o que você tem, ele sobressai, ele é abundante, ele transborda, ele vai além daquilo que está exercendo a justiça, ele vai além daquele que está buscando, né? Quando a Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, a misericórdia de Deus, ela atinge o justo e o injusto. Então, ela conseguiu entender o caráter de Deus. Ela disse assim, essas migalhazinhas é suficiente para mudar a minha história, né? Um cego ouviu falar de Jesus, né? E quando ele começou a se aproximar, preste atenção, ele ouviu falar de Jesus. Ninguém ali veio e trouxe uma teologia, uma comprovação, algo palpável. Não, ele ouviu falar de Jesus. E aquilo que ele ouviu falar de Jesus foi o suficiente para ele se posicionar em direção a Jesus. Né? E quando ele começou em direção a Jesus, os apóstolos mandaram ele calar a boca. Apóstolo, você tem noção do que quer você buscar a fé, buscar o caminho, e as pessoas querem para te auxiliar no processo e começam a te paralisar. E sabe o que é interessante? É muito forte, né? E é interessante porque, assim, essas pessoas que precisavam ali, que podiam ajudar ele, estavam paralisando. Mas por que Jesus não interviu de imediato? Porque o coração daquela pessoa tinha que chegar a um nível de sujeição a quem era Jesus, ao qual nada mais importasse. Não importasse ele, não importasse as pessoas, não importasse nada. Só importasse o autor e consumador da fé dele. Né? Então, quando eles interviram, mandaram calar a boca, quando interviram, mandaram calar a boca, mas na terceira vez, Jesus falou, tragam ele até aqui. Né? E ali Jesus disse assim, a tua fé te curou. Agora, qual foi a fé dele? Né? Foi uma fé que ela não olhou para nada, ela olhou para aquela palavra, ela olhou para aquilo, para quem era Jesus, o Salvador.
E o texto que eu separei, ele é um texto totalmente antagônico a isso que eu estou falando, que é o texto de Tomé. É totalmente contrário disso, né? Ali as mulheres foram ao túmulo de Jesus, falaram que Jesus tinha ressuscitado, né? E Tomé falou assim, não, Jesus está morto. Eu sei, eu sei. E o que ele estava dizendo aqui? Quando ele fala assim, só se eu tocar, o que ele estava querendo dizer naquele momento? É impossível ele ter ressuscitado, né? Uma palavra não era suficiente para alcançar o coração de Tomé. Ele olhar ali o túmulo vazio não era suficiente para alcançar o coração de Tomé. Mas aí eu acho interessante que Jesus ele vem e se aparece, né? Ele vem ali e aparece para Tomé de uma forma visível e clara para que Tomé pudesse tocar, para que Tomé de fato pudesse acessar Jesus. E assim, eu acho que qualquer pessoa queria ver Jesus, sim ou não? Quer ou não quer, apóstolo? Todos nós queremos ver Jesus, né? Ele tocou nas chagas de Jesus ali, tocou no buraco, na mão, tocou em Jesus, viu Jesus. Maravilhoso, teve encontro com Jesus. Mas sabe o que é interessante? Jesus disse assim, Tomé, ser crente e não incrédulo. Ele não deixou de ser repreendido, ele não deixou de ser posicionado. Porque sem um posicionamento, a gente não consegue, de fato, porque assim, viu Jesus, tocou em Jesus, mas ainda não era transformado. Aí ele estava ali nos seus botões ali, né, reclamando. E a gente está vivendo um tempo que as pessoas querem ser felizes, né? Bem-aventurado, não é isso? E aí Jesus disse assim, ó, feliz aqueles que não viram e creram. Então as pessoas estão buscando felicidade, mas elas querem ver a coisa concreta. Quando na verdade a fé é algo concreto. A fé é algo que eu enxergo antes de se materializar no físico, porque eu estou enxergando no espírito. Né? Aquele que é espiritual fala das coisas espirituais, vive das coisas espirituais e se movimenta pelas coisas espirituais, porque ele é espiritual. Né? Então, quando eu me movimento como cristão, como crente, eu não me movimento porque a coisa mudou. Né? Quando Davi está de frente ali com Golias, Golias ainda era Golias, Golias ainda era grande, o exército ainda era grande, tudo era muito grande. E Davi ainda era Davi. Um menininho que não era um homem, um guerreiro, não era um cara de luta, não era um cara que foi chamado para a guerra, né? Mas ele entendia quem Deus era. Né? E nessa noite eu queria trazer o coração dos irmãos que estão assistindo, né? Que Deus, ele quer curar a gente. Deus, ele quer materializar a sua cura sobre a nossa vida. Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Lá em Salmos fala que Deus enviou a palavra e a palavra nos curaria. Então, há uma cura que está sobre nós. Mas eu quero receber essa cura? Depende de nós. Eu quero andar na palavra? Depende de nós. É interessante que Jesus disse assim, ó, negue-se a si mesmo. E o ato de negar uma coisa interessante, porque a gente acha que negar é a gente abrir mão de tudo. Porque o diabo, ele é sujo. O diabo, ele acha que... Ele começa a trabalhar na cabeça das pessoas que as pessoas vão sofrer sendo crente. E é uma mentira. O nosso sofrimento tá porque a gente não consegue enxergar o quanto Deus é bom. O nosso sofrimento tá porque o inimigo tenta nos enganar, dizendo que Deus vai nos abandonar. Não é isso? Como é que eu vou me sentir abandonado se eu tiver convicção que Deus está comigo? Né? Elias, né, o profeta, ou Elias ou Eliseu, não lembro agora, está ali com o seu servo ali, e ele está vendo ali quem está por ele. Né? E o seu servo não está morrendo de medo. Mas existe uma confiança dentro daquele que está com Deus, que ele tem tanta convicção que Deus é por ele, que não importa quem está vindo contra ele, que ele não vai parar, ele vai continuar. Né? Quando você sai da sua casa, apóstolo, para pregar numa igreja, você não sai da tua casa sabendo quem te espera, quem são as pessoas, o que Deus vai fazer, como vai ser a viagem. Fisicamente você não sabe nada disso, sim ou não? É verdade. Não sabe. Às vezes você vai lá, pensar que vai acontecer uma coisa, chega lá, é totalmente diferente, né? Mas uma convicção você tem.
que você é um embaixador de Cristo, você é um missionário, você é um enviado do Senhor. E que se Deus está te enviando lá, Deus vai fazer algo. Não é isso? Isso sempre quando eu vou nos lugares ministrar, eu sempre carrego a certeza. Eu digo, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa, né? Porque ele quer Porque fazer nós, algo. soldados, né? Nós se preparamos, né? Verdade. Jesus, ele nos dá uma ordenança que nós devemos se mostrar como um obreiro aprovado, né? Ou Amém. seja, estar sempre preparado, né? Nós não Amém. sabemos o que esperamos lá, né? Mas nós estamos preparados para o que vier, por o que vir e vier, né? Nós estamos Amém. preparados. Nós estamos Amém. preparados, né? Então, Olha, a gente, quem andar assim, eu acho que sempre quer andar preparado numa vida de oração, consagração, jejum, né? Porque eu creio que quando Deus envia nós para o outro lado, eu creio que Ele já preparou tudo, né? Antes mesmo de nós amém. chegar lá, né? Amém. E quando a gente ora, é uma sujeição ao Senhor, né? É a gente se submetendo ao Senhor, confiando nele. E, na verdade, o receber a palavra também é uma sujeição ao Senhor. Porque quando eu me sujeito a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, a oração nada mais é do que eu me sujeitando ao Senhor para que ele me leve e me traga, para que ele esteja comigo. Só que quando a gente começa a entender que é a vontade de Deus, eu não fico mais olhando para mim, eu olho para ele, né? Quando eu entendo que é a vontade, eu não fico buscando, né? Eu fico só falando para Deus, Deus, eu sei que é a tua vontade, me toca. Senhor, eu sei que é a tua vontade, me toca, né? Tem um texto que diz assim, ó, se queres se você queres ser curado, né? Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Aí ele fala assim, eu quero te ser curado. Ele fala assim, seja feito conforme a tua fé, né? Então, Jesus, ele quer curar. Jesus, ele quer fazer, né? Essa é a função. A palavra salvação, ela vem como o sozo, que é algo que é regenerar o homem à origem, né? É transformar o homem em um pequeno Cristo, um segundo Cristo, né? Um terceiro, um quarto, quinto, porque ele diz que ele é o primeiro de muitos, né? Ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos filhos. Então, Jesus lá em João, ele fala no livro de João, ele fala assim, que a autoridade que ele recebeu do Pai, ele dá a nós. Então, nós estamos imbuídos de uma autoridade que o próprio Deus nos deu. Mas a gente, o que é a autoridade, se não você andar debaixo de uma palavra, debaixo de uma fé, né? Quando eu estou debaixo de algo que me certifica disso, né, eu ando grandão, eu ando cheio de fé, eu ando forte. Por quê? Porque alguém me garante, né? E a nossa garantia está no caráter de Deus, está no caráter de Deus que é imutável. E quando Deus fala, ele não é homem para mentir. E a vontade de Deus é que as pessoas conheçam Deus como ele é. E a Bíblia diz que Jesus veio para que todos conheçam a ti, ó Pai, como ele é. Que a gente venha conhecer o Pai como ele é. Conhecer a Deus. Jesus disse assim, quem me vê, vê o Pai. Então, quando eu vejo Jesus pelo que ele é, que ele é a salvação, que é a vontade de Deus que a gente tenha reconciliação, né? Que a gente não ande em culpa porque ele venceu a culpa, ele venceu a morte, ele venceu a condenação, ele venceu os pecados. Quando eu entendo essa obra da cruz redentora, eu sou o quê? Agora eu me sinto livre. Jesus diz, para a liberdade eu vos chamei. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então, existe uma liberdade que está quando você conhece Deus. E o conhecer a Deus, as pessoas acham que conhecer a Deus é ser religioso. Não. Conhecer a Deus não é ser religioso. Conhecer a Deus é você se sujeitar crendo que Ele é fiel. Em que sentido? A Bíblia diz assim, aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador dos que se aproximam. Então, e Ele existe, Ele é vivo. Ele é real. Então, existem pessoas que oram como se Deus não ouvisse a voz. Sabe? A pessoa diz assim, olha, eu ouvi ontem isso também. A oração nunca é demais. Só que a Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Que a palavra reza significa repetições. Não é isso? Então, o que acontece? Quando você ora com fé, acontece de primeira, sim ou não? Sim. E acabou. Agora, se eu não conseguir de primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou perseverar até que aconteça. Não é isso? Sim. Perseverando em fé.
Então, eu percebo que a manifestação de Deus, ela ocorre através da gente se sujeitar a Deus e entender, Senhor, o Senhor tem mais prazer em se revelar a mim do que eu posso entender. Por isso me ajuda. Né? Em Efésios, capítulo 1, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a revelação de Cristo em nós. Amém? Então, com essa palavra que eu trouxe, né, a respeito da fé, que não está baseada no nosso intelecto, não está baseada na nossa compreensão de mundo, mas no caráter de Deus, em quem Deus é. Né? E Deus é um Deus bom, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva provém de Deus. Né? Deus tem prazer em nos salvar, Ele deu o seu Filho por amor a nós, então Ele já decretou qual é a vontade dEle para nós, quando Ele manifestou ali a ressurreição de Cristo, né? A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Quando Ele fez isso, Ele já disse, a minha vontade é te salvar. Então a gente não tem que estar perguntando para Deus se Ele quer nos salvar, se Ele quer se relacionar conosco. A gente tem que aceitar e dizer assim, Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu estou entendendo, eu quero pegar na sua mão, eu quero ser conduzido. Jesus disse assim, ó, eu não vou te deixar órfão, eu não vou te deixar abandonado, eu não vou te deixar sozinho. Né? Eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai falar, ele vai te explicar sobre mim, ele vai te explicar como orar, ele vai te explicar como jejuar, ele vai te explicar, ele vai te revelar, ele vai tirar os véus do teu coração, ele vai curar as tuas feridas, tirar as mágoas do passado, os traumas, aquilo que nos separa de Deus. O que o diabo faz? O diabo fica nos acusando de dia e de noite, o inimigo da nossa alma, nos colocando a nossa alma numa condição de cativeiro. Mas Jesus diz assim, ó, eu sou a verdade e a vida. Não é isso? Eu sou a verdade e a vida. Quando fala a palavra vida, não é essa vida de respirar, não é essa vida, não. É de proximidade com Deus. A vida é proximidade com Deus, é canonia, comunhão. Então, o objetivo de Deus é nos conectar. O apóstolo Paulo chama de um ministério da reconciliação. Né? Então, é essa reconciliação do relacionamento de Deus com o homem. Né? E Deus, o maior prazer, a maior vontade de Deus é que o homem reconheça que ele é o único Deus. Né? Porque ele não precisa provar isso para ninguém. Não é isso? Deus acabou. Jesus ele está ali sendo preso ali, e os caras perguntam, você é Jesus? Ele diz, eu sou. Todo mundo caiu. Eles nem entendiam racionalmente o que estava acontecendo. Não entendiam racionalmente. Mas o corpo deles, a criação entendia e tudo se sujeitou a quem ele é. Então, ainda que ninguém creia na razão, a Bíblia diz, todo joelho vai se sujeitar. Todo joelho vai se dobrar. Então, não é sobre quem Deus é para que ele provar. Ele não precisa provar. Ele é. Ele é. É sobre eu me sujeitar a isso e dizer assim, de fato, tu és, Senhor. Porque quando Deus ele deixa a árvore do jardim ali do conhecimento do bem e do mal ali no Éden, ele estava deixando uma porta que estava dizendo, você está aqui num lugar bom, mas você tem escolha de ficar comigo ou não. Deus nunca vai nos obrigar a nada. Ele sempre vai deixar a porta aberta. Então, eu vejo pessoas que estão dentro do Evangelho, estão esperando Jesus ali obrigar o caminho delas e forçar elas. Deus está te tratando, Deus está te quebrando. E isso é uma mentira. Quando Deus corrige alguém, ele está dizendo assim, vem para mais próximo de mim, vem para mais perto de mim, vem e me conheça, vem e me conheça, vem e me conheça. Né? Então, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu enxergo, mais eu conheço o caráter dele, mais eu ouço como é o timbre da voz dele, mais eu sinto o cheiro dele, mais eu sinto a presença dele, porque eu estou mais próximo dele. Né? Mas quanto mais desgarrado eu sou, quanto mais longe eu estou, mais eu fico vendo Deus distante, como se Deus estivesse brabo, né? Magoado. Né? Mas Deus ele não, Deus ele quer que a gente consiga enxergar como ele é. Né? Então, nessa noite, através disso que Deus colocou no meu coração, eu queria ministrar no coração de quem está ouvindo, para que você não fique como Tomé. Tomé é uma pessoa que só conseguia se movimentar se estivesse seguro na sua consciência, seguro de saber de fato que era aquilo ali. Né? E Jesus não nos chamou para esse lugar.
Ele pode até ter misericórdia para dizer assim, você é importante para mim, porque foi isso que Jesus fez para Tomé. Eu sei quem você é, eu conheço o teu nome, eu conheço a tua angústia. Mas enquanto você estiver aí, você não é feliz, você não é bem-aventurado. E Jesus nos chamou para ser bem-aventurado. E a gente só é bem-aventurado quando a gente ouve e está facinho para Jesus. Está facinho para o milagre. E entenda, o milagre ele acontece primeiro aqui, ó, para depois acontecer no externo. Se não acontecer dentro da gente, do nosso espírito, né? Por exemplo, quando o pastor fez a oração do copo lá, né? O que o senhor fez? Foi nítido. Você trouxe os copos, fez as pessoas experimentar, trabalhou a mente dela, é doce de fato. Aí depois você falou assim, agora ore comigo. Então ali na oração, você estava orando, elas mesmas estavam dando legalidade para Deus fazer algo. Elas mesmas estavam ali dando legalidade para o Espírito Santo agir na vida delas, através do quê? Da oração dela, das palavras dela. Não é isso? E aí a gente percebe que quando você... Aí depois você foi lá e deu uma ordem, como uma autoridade espiritual. Quando você deu ali a ordem como autoridade espiritual, você manifestou a vontade de Deus para aquelas pessoas. Quer curar e quer libertar. Então, o sinal, ele tem um objetivo de abrir o coração dos incrédulos. Não é isso? Sim. Mas o Filho de Deus, ele não vai andar de sinal, seguindo o sinal. Porque o sinal não segue. Os sinais seguirão o que creem. Eles não seguem. Mas nós não vamos ser guiados por sinais. Nós não vamos ser guiados por sinais. Porque nós vamos estar tão conectados com a presença de Deus, com o propósito, com a filiação, com a responsabilidade, que só o filho maduro tem, né? Que a gente não está mais preocupado com novidade, porque a gente já tem a novidade, que é o nosso autor e consumador. Então, eu quero nessa noite orar pelas pessoas que querem, né, uma manifestação de Deus na vida delas, né, através de uma cura, entendendo que essa cura, ela não é algo que precisa ser complexo. Você só precisa dizer assim, Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Quando a Bíblia diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom, não é num ato de você testar Deus. É um ato de você botar na boca assim e comer. Não é testar, é comer. Deus é bom. Você só não sabe às vezes porque você ainda não provou. É o ato de você experimentar, é o ato de você se jogar, é o ato de você se colocar na condição de estar na presença dele para você ver a bondade. O Moisés ali, quando o Jesus ali aparece no monte, para ele ali, no Monte Sinai, todo mundo temeu, todo mundo ficou apavorado. Aposto, todo mundo ficou morrendo de medo. E raio e tal, aquela coisa toda, e fogo. Todo mundo, meu Deus, Deus vai me matar. Todo mundo ficou morrendo de medo. Sabe qual foi a primeira coisa que eles disseram? Deus vai nos matar. Ó, Deus terrível. Ficaram com medo de Deus. Porque essa era a concepção que eles tinham de Deus. A pergunta é, eles já tinham visto Deus? Não. Mas naquele momento eles estavam debaixo de culpa, debaixo de condenação, debaixo de muito erro. Né? E aí o que eles fizeram? Logo elegeram alguém para ser intermediário deles. Não, fale você, Moisés, com Deus, e nós falaremos por você, porque contigo está tudo certo. Você é comedor de pão e ovo que nem eu. Tá entendendo? Pode, né? Mas com Deus, não quero falar com Deus. Tá doido, né? Aí eles disseram assim, tudo que Deus pedir, nós faremos. Eles pediram para Deus regras e maneira de agir para receber a bênção. Quando Deus já estava ali se manifestando para eles. Muitas vezes a gente está criando regras, criando meios que Deus nunca pediu. Criando maneiras que Deus nunca pediu. Formas para Deus se relacionar conosco que Deus nunca pediu. Deus já veio, Deus já fez, Deus já se revelou. Deus já se revelou por meio de Cristo, Deus já se revelou por meio da arca, Deus já se revelou por meio das tendas, Deus já se revelou por meio da criação, mas o homem está ali buscando formas de ser aceito.
Quando, na verdade, o que Deus, a Bíblia diz assim na velha aliança, aquele que clamar por salvação será salvo. Então tem que ter um clamor no nosso seio. É só isso que precisa. Eu preciso te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ser salvo de mim mesmo, né? E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam ali em volta do Sinai, apóstolo, morrendo de medo, tremendo, não adentraram o Shekinah de Deus, a glória de Deus. As densas trevas. As densas trevas. Sabe o que significa densas trevas? É um lugar que eu não consigo enxergar além. É uma cortina preta. É algo que eu não consigo transpassar os meus olhos. E a Bíblia diz que nesse lugar Moisés entrou. Moisés não estava enxergando porque, de fato, sabia o que tinha lá dentro, se tinha algo especial, coisa parecida. Não. Ele tinha tanta convicção que se Deus materializou ali para ele, não ia acontecer nada com ele, senão o Senhor se revelar a ele. Que ele foi e atravessou as densas trevas. Então, Moisés não precisou enxergar ou encostar na mão. Não, Moisés confiou na palavra do que Deus falou para ele. Separa o povo, porque eu vou visitar o povo. Separa o povo, porque eu vou vir até o povo. Né? E Moisés creu naquela palavra. E ele foi até ali a Shekinah de Deus. Ele foi ali e falou com o Senhor. Então, nessa noite, que quem está ouvindo, você que está ouvindo essa mensagem, que a Shekinah de Deus, né, que representa essas densas trevas, esse lugar que você não consegue enxergar depois, além, não é trevas no sentido de maldade, irmãos. No sentido de não entender, de fato, o que está ali do outro lado. Sabe? Porque a gente não sabe o processo das coisas. Mas uma certeza nós temos, que o nosso Redentor, ele vive e ele se levantará em nosso favor. Essa é a certeza que nós temos, que a vontade dele é de mudar a estação da nossa vida e mudar a nossa história. De mudar. Deus não tem prazer, irmão, doença é escravidão, sabe? Vício é escravidão, sabe? Andar em culpa é escravidão. Deus não tem prazer que você ande escravo. Mas, sabe, ele não pode te arrancar deste lugar sem você se sujeitar. Porque ele te deu livre-arbítrio. Ele diz, aquele que crê. Aquele que ouvir a minha palavra e crer. Né? Então, nessa noite, eu estou trazendo essa palavra para dizer para você que não é pela palavra bonita, pela sabedoria humana, mas é por quem Deus é. Deus é um Deus que tem prazer na tua vida. Ele te ama tanto, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por amor a ti. Ele ama você. Ele ama você de uma forma tão especial que ele deu o seu filho por amor a ti. E às vezes as pessoas, elas querem trazer conhecimento de uma forma legalista. Normalmente a pessoa que critica, né, acabei de ouvir a crítica do irmão, né, normalmente a pessoa que critica é alguém que não anda nisso. É alguém que não vê milagres, é alguém que não ama. É alguém que não ama. Por quê? Porque aquele que anda em milagres, que ama, que cuida, que faz, ele normalmente se policia. Normalmente, ele vai refrear a língua. Sabe por quê? Porque o acusador da nossa alma é Satanás. É verdade. Aquele que acusa não é Deus, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele nos ajuda, ele nos conduz. Ele nos leva a um lugar de visão, de enxergar, de mudança, de restauração. Porque a palavra arrependimento é reconciliação com Deus. É voltar ao relacionamento com Deus, com o único Deus. Então esse arrependimento que Jesus veio pregar para nós é um arrependimento que o homem para de se relacionar com um monte de trem e se relacione só com um Deus. Foi isso que Deus fez lá no Egito, foi isso que Jesus fez ali quando ele se revelou ali em Roma aos judeus. Então Deus, ele quer voltar a um relacionamento íntimo comigo. E é sobre essa palavra que eu quero trazer para os irmãos dessa noite. Que vocês possam receber do Senhor hoje uma porção de Deus ao ponto de você receber cura, de você receber o amor de Deus
de você receber uma mudança, uma metanoia no seu coração. Porque tem muita gente que não se perdoa, apóstolo. Tem gente que não se perdoa. Tem gente que não consegue se perdoar. Sabe, tem pessoas que foram abusadas que não conseguem se perdoar pelo abuso que elas sofreram. Por elas terem se permitido passar por isso. Sabe, tem pessoas que estão escravas da sua história. Quando elas deviam fazer como o apóstolo Paulo, se fazer escravo de Cristo. Deixar Cristo ser o seu dono. Porque Ele cuida bem de você. Ele cuida bem da gente. Nós somos propriedade particular e peculiar do Senhor. Quando eu me sujeito, como cidadão, como pessoa, como ser, ao Criador de todas as coisas, eu desfruto do que Ele tem para mim. Mas quando eu não me sujeito a isso, eu me machuco. Eu me machuco. É a vontade de Deus nos machucar? Nunca foi. Sabe, nunca foi. Mas eu posso escolher. Né? Em Deuteronômio capítulo 28 diz assim, ó, se quiseres. Não é isso? Se quiseres. E se eu não quiser, apóstolo? E se eu não quiser? Deus não vai nos obrigar em vida. Né? Ele pode nos sinalizar, mandar sinais, mandar pessoas. Ele pode criar maneiras, né, para que a gente tenha a oportunidade de crer. Afinal de contas, Tomé ouviu falar e Jesus ele foi e se materializou, dando mais uma oportunidade dele crer. Se ele tivesse só na primeira parte já crido, seria bem-aventurado, seria feliz. Mas como ele teve que tocar, ele não foi feliz. Ele viu, teve a oportunidade de mudar a direção dele, né? Mas ele não foi feliz, ele foi ali repreendido. Mas não uma repreensão que colocou ele no inferno, uma repreensão que colocou ele no caminho, uma repreensão que colocou ele no propósito. Então, nessa noite, o que Deus colocou no meu coração, apóstolo, foi essa palavra. Foi uma palavra que faz a gente refletir sobre o que é fé. Porque a nossa fé, normalmente, ela está baseada no nosso esforço. E o nosso esforço, na verdade, mata o nosso eu. Quando o nosso eu está morto, a gente consegue enxergar Deus. Se o nosso eu não fosse tão eu, entende? Eu já criei em Deus. Se eu fosse como criancinha, eu não precisaria ter tanto esforço para matar o meu eu. Né? Tem um general de Deus, o Smith Wigglesworth, que eu gosto muito do Smith, é um homem de Deus que já morreu, que ele era tão sujeito às coisas de Deus que ele não lia outra coisa senão isso aqui, ó. Ele não lia outra coisa senão a palavra. Ele não fazia outra coisa senão meditar na palavra. A cada meia hora ele parava e lia algo das Escrituras. Sabe por quê? Porque ele entendia que tudo que está ao nosso redor ministra a nossa alma, ministra o nosso coração. Mas se eu estou ministrando o meu coração nas coisas de Deus, ministrando o meu coração na presença de Deus, no Espírito Santo, no louvor, numa pregação, né? E eu vou dizer, hoje a gente tem muitas pregações, mas será que essas pregações todas elas têm espírito e vida? Né? É verdade. Isso muda tudo. Né? Eu trazer um conhecimento somente não muda ninguém. A Bíblia diz que quando eles olhavam para Jesus, eles diziam, ele fala como quem tem autoridade. Ele é diferente. E essa diferença ela foi repreendida e recusada por muitos. Porque muitos não creram. E aqueles que não creram porque Jesus não era Jesus. Não creram porque não queriam abrir mão do seu orgulho, da sua posição, do lugar daquilo que eles já tinham entendido até aquele momento. Porque eles estariam perdendo algo. Não tem jeito de você conhecer Jesus de uma forma plena se você não perder. A Bíblia diz, é muito claro o texto, se eu não morrer e nascer de novo, eu não vou ser nascido da água do Espírito. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que começar de novo em Deus. É um processo de um conhecimento novo na nossa vida. É um novo homem, uma nova criatura. Né? E a gente está ali como querendo trazer Deus de bebezinho porque está com medo. E o processo se torna devagar. Consegue entender, Abel?
Você já percebeu, apóstolo, que os ex-travesti, ex-ladrão, ex-não sei o quê, são pessoas que normalmente Deus usa muito? É verdade. E sabe por que Deus usa muito essas pessoas? Porque o ex, ele entende de onde Deus tirou ele. Você falando referente ao ex, né, me lembrei do apóstolo Emílio, né, que naquele podcast, ele até se emociona, né, quando ele conta o testemunho dele, né, que Deus tirou ele do crack, né, que ele chegou a morar na rua, né, mas Deus sempre estava cuidando dele, né, e Deus levantou ele, né, com uma grande fome, né, pela presença de Deus. Você vê lá os eventos que ele faz, os retiros, né, querendo que o povo conheça a Deus da mesma forma que ele conheceu, né? É verdade. E isso é interessante, porque se eu não reconhecer, olha só, Jesus veio para nos libertar, ele veio nos libertar de cativos, de prisões, dar vista aos cegos, e é muito interessante assim, eu fui ungido para pregar as boas novas. Jesus não veio pregar uma novidade ruim, ele veio pregar uma novidade boa, né? Ele veio pregar algo bom, ele veio pregar algo de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus não é tentado com o mal. Então, o que vem de Deus é bom. Toda boa dádiva pode vir do Senhor. Então, de Deus não vem coisa ruim, não. É boa. Amém? Então, se é algo bom, é para o nosso bem. Ainda que às vezes seja uma correção, é para o nosso bem. Deus não corrige a gente porque ele está com prazer de nos ver ali murcho ou triste. Não. Ele está nos alinhando. Né? Então, Jesus ele foi ungido para pregar as boas novas aos cativos. Se eu não entendo que eu estou preso, eu nunca vou ser livre. Ele veio apregoar a liberdade, né? A quem estava preso. Ele veio dar vista ao cego. Tem gente que acha que enxerga demais. Tem gente que acha que está enxergando e sabe de tudo. Se eu não tiver a concepção que eu preciso de ajuda no sentido de ser conduzido, eu nunca vou enxergar de fato. Mas sabe o que é interessante? Ele diz assim, ó, eu vim pregar as boas novas aos humildes, aos pobres, aos contritos. Interessante que a palavra da boa semente, a parábola da semente, umas caem no caminho, apóstolo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Caminho é lugar de plantar? Caminho é forte, né? Essa parábola da semente, né? Da que cai na terra boa, que cai nas pedras boas, né? Isso. É muito forte, né? É muito forte. Ó, umas caem no caminho. Caminho não é lugar de plantar, porque a terra é dura, é o lugar que é pisoteado, é o lugar que é esmagado o solo. Não é lugar de plantar, porque a terra está prensada, não entra semente. Mas essa parte fala da bondade de Deus. Ainda que a pessoa tenha um coração duro, ela vai ter oportunidade de ouvir. Ela vai ter oportunidade de receber a semente. Mas porque ela está dura, a semente não entra. Está entendendo? E ele começa a falar dos estágios do coração. Então há corações que já estão fechados. Tem um irmão aqui na live que está pregando para mim. Ele está mandando textos aqui nos comentários. E louvado seja Deus por isso, porque ele está pregando. Ele está mostrando o quanto que ele conhece. O pastor Elion, lá do Mato Grosso, ele vai fazer uma viagem missionária. Ele quer que você ore por ele, né? Que ele vai, parece que é para a República Tcheca, parece, se eu não estiver enganado. Vai passar 6 meses lá. Aí ele disse, ó, tem como esse homem de Deus orar pela minha vida, por uma transferência de unção. E o pessoal que está assistindo aí, os ouvintes, né? Vai compartilhando, vai curtindo para fortalecer essa live. Vai colocando seu pedido de oração, se é uma cura, se é uma libertação. Porque daqui a pouco o homem de Deus ele vai orar por você. Amém. E ele vai entregar tudo que Deus mandar. Tudo que Deus mandar. Deus vai usar ele para entregar tudo que Deus mandar para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Que Deus vai usar o homem de Deus para falar com vocês que estão assistindo aí nessa live, como já está falando, né? Vai colocando o pedido de oração aí e vai compartilhando aí, vai dando seu joinha, vai fortalecendo essa live, vai compartilhando o povo de Deus. Amém. Irmãos, eu não tenho muita habilidade com redes sociais, né? E eu sei assim, que Deus, a intenção do meu coração é abençoar quem está ouvindo, né? E aqueles que estão com o coração fechado,
A minha intenção também é abençoar essas pessoas. Só que toda vez que a gente lança uma palavra sobre alguém que está com o coração fechado, ela também traz juízo. E isso é muito triste. Porque o juízo para aquele que crê é a mudança de vida. O juízo para aquele que não crê é uma estação ruim. Né? E nunca foi a vontade de Deus. Porque esse texto de Deuteronômio capítulo 28, ele diz assim, se quiseres, ele começa a falar as bênçãos. Né? Será abençoado no campo, tudo que você fizer, tudo que você plantar. Mas aí depois ele diz assim, se não quiser. Aí ele começa a falar que as maldições. É engraçado porque as maldições parecem enorme, é um textão assim, bem maior do que as bênçãos. Mas não é porque tem mais maldição. É porque o que Deus faz é tão pleno, é tão grande, é tão perfeito, é tão constante na nossa vida que sabe, Deus limita ali a maldição àqueles textos, mas na bênção ele está dizendo tudo que você fizer prosperará. Aonde você colocar a planta dos teus pés será seu. Por onde você for, né? Então, a bênção de Deus é isso. Quando você está em Deus, você vai usufruir disso. Amém? Eu quero abençoar esse pastor, né? Que Deus leve ele, traga ele, que a unção do Senhor vá sobre ele agora, abençoando a vida dele. Meu Deus, dá uma unção, meu Deus, de atravessar, meu Deus, continentes. Meu Deus, leve ele a outras nações. Usa o teu filho com autoridade, com graça. Meu Deus, com ousadia. Pai, que os teus sinais sigam ele. Que o teu amor e que a tua misericórdia, Pai, se manifeste onde ele está agora, Pai. Que a tua presença, Deus, vá até ele agora, Senhor, e inunde-se dele, Senhor, com autoridade, com graça e com fé. Porque nesta noite, Deus, essa unção, Senhor, de bem-aventurança, de feliz, feliz é aquele que crê. Debaixo dessa palavra, Senhor, teu filho está dizendo, eu quero. Então é porque ele crê. E debaixo dessa palavra, Senhor, ele vai ser feliz no seu ministério, bem-aventurado. Ele vai ir naquele lugar e Deus vai usar e cumprir o seu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria aproveitar apóstolo, e orar pelas pessoas que têm enfermo. Eu não sei se tem alguém enfermo aí, se quiser escrever, né? Deus, se tiver alguém enfermo, coloca aí no comentário. Se você precisa de uma oração de libertação, o homem de Deus ele vai orar por você e o poder de Deus ele vai se manifestar, porque o poder de Deus ele não tem distância, não tem nem barreira. Se você abrir o seu coração, o poder de Deus vai tocar aí você na sua casa. Quem sabe você leva uma descarga de poder e cai arrebatado aí na sua cadeira ou no sofá que você está assistindo. Tudo é possível ao que crê, não é o nome de Deus. Eu creio. Eu creio. Eu já vi isso acontecer. A gente ora às vezes e vê Deus arrebatar as pessoas, manifestar. Às vezes, em outro lugar, a gente já viu Deus curar através de uma oração por telefone, né? Às vezes por um áudio. Então, Deus ele não está limitado a isso aqui, porque no mundo espiritual a coisa já aconteceu. Né? Deus ele age. Né? Ele age debaixo da nossa autoridade, da nossa fé, daquilo que a gente crê. Não é isso? O profeta Caio aí, ó, o homem de Deus aí, o pastor Caio. Irmã Fadi, se a irmã quiser oração, coloca aí. Tem 7 pessoas que estão nos assistindo, fora as pessoas que entram na live, né? E que saem rápido. Você coloca aí o seu pedido de oração embaixo aí no comentário. Apóstolo, eu estou passando por um momento difícil. Eu quero que você ore pela minha saúde, porque eu preciso de um milagre. Apóstolo, eu preciso de uma libertação do filho meu, do esposo. Coloca aí no comentário. Amém. E assim, Jonathan, eu tava fazendo as lives lá no TikTok, né? E tava tendo 70 pessoas já. Aí eu parei de fazer. Aqui no Instagram, que eu fazia antigamente, aparecia 40, 60, até 100 pessoas, né? A irmã quer oração pela vida sentimental dela. Ora por ela, pela vida sentimental. Pai, eu oro agora, meu Deus, pela vida da irmã Fádia, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Tu és o Deus, Pai, que conhece, Pai, os sentimentos dela.
Ora, cachorro de carabadai. Xarababassuri, Coloca, meu canta. Deus, agora, meu Deus, as tuas palavras, Pai, no coração dela, Pai. Dere de carabacaçou. Pai, vai dando agora para o entendimento, alinhamento, ó Deus, Pai, sobre a sua vida. Darabadacaçou. Pai, tu és aquele Pai, que estabelece, que tira, Pai, todo nível de prisão, todo nível, Pai, Pai, que está prendendo essa vida, que está prendendo essa mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, por toda a obra que foi feita, que foi feita com a vida dela, em nome de Jesus, nós vamos agora contra ti. Senhor, eu repreendo agora toda a obra, tudo aquilo que foi feito contra essa vida. E que haja agora, Pai, uma restauração. Em nome de Jesus, Pai, que ela seja livre. E que ela, Pai, possa conhecer, Senhor, mais e mais o Senhor. Pai, estabelece agora, Pai, a felicidade da tua filha, Pai, no mundo físico, no seu coração. Em nome de Jesus, Pai. Ora agora, Pai, para que ela conheça alguém de fato, que ela, Pai, seja uma mãe de filhos, que ela seja esposa, Pai, em nome de Jesus, que ela se realize como pessoa, Pai, e que ela te conheça mais e mais e mais. Que o amor de Deus agora venha sobre ti. Que o amor de Deus venha sobre ti agora e que você sinta o toque do Espírito Santo. Que as tuas lágrimas desta seja hoje ouvida e colhida. Quando você orava, mulher, pela noite, e você orava chorando, desesperada, eu, teu Deus, eu te vi, eu conheço as tuas súplicas, eu conheço o teu coração. E digo para ti, estou mudando a estação da tua vida, estou decretando um novo tempo na tua vida. Chega do tempo velho, porque novo é o tempo, novo é o tempo para ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É forte. A apóstola Leila também está nos assistindo lá do Rio de Janeiro, né? Que Deus abençoe a apóstola Leila. E o pastor Elion, que vai para a Guiana Inglesa. O homem abre bem no inglês já, viu? É forte, né, apóstolo Jonathan? Povo de Deus, vai colocar aí o pedido de oração, que nós vai estar orando aí. Toma posse, irmã Fadi Eldes, né? Fadi Eldes, né? Eu acho que é assim o nome da irmã. Não meu, assim, nunca... Não é um nome comum, né? Amém. Amém. Eu vou orar, então, pastor, de forma genérica, porque... Em nome de Deus, você ora em geral, né? Quem abrir o coração vai receber, né? E depois, né? Depois nós marcar outra live depois com o tempo, né? Vou começar a fazer live, já vou marcar uma segunda com um amigo meu, com algumas pessoas que eu conheço, da confiança, para voltar a fazer live. Sempre quando eu fazia, dava 100 pessoas, mais ou menos aí no Instagram, só que eu parei, né? Uns dias só. Também sozinho, né? Sim. Pode fazer sozinho de vez em quando também, para movimentar, né? É bom fazer. Porque eu tava fazendo muito lá no TikTok, aqui eu tava botando só mais frases. Aí eu vou começar a postar os vídeos de milagre também. Você pode, aí você não vai ver muito milagre, você vai ver frases. Os milagres vai estar lá no final. Mas vou começar a movimentar, vou mudar o guicho aí, vou fazer algo diferente aí que Deus colocar no coração. Então deixa Deus te usar aí, em nome de Jesus, para uma oração. E vamos encerrar a live. Amém. Em nome de Jesus. Quando eu olhei para o nome da apóstola, eu tive uma visão, eu vi um mapa, e eu via como se fossem bandeiras sendo estacadas no chão. A apóstola Leila, né? Como se fosse aqueles mapas que você vai cravando as bandeiras, assim, sabe? E eu via Deus estabelecendo lugares e nações para que Deus levar ela. Eu vejo Deus assim, recolhendo também um clamor dela por uma mulher. Eu vejo uma mulher mais velha, ela orando por essa mulher mais velha. E eu vejo Deus recolhendo as lágrimas dela por esta mulher. Deus muda, Pai, agora, Pai, essa situação, Pai, dessa mulher, Pai, a tua filha está intercedendo. Deus, nós unimos agora, Senhor, a nossa fé. E nós decretamos a mudança da estação, ó Pai, dessa mulher mais velha. Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua filha tem sido colocado na brecha por essa situação, Senhor. E eu creio, Senhor, na restauração, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Pai, eu quero orar, Pai, também agora, aproveitar, Pai, orar, Pai, por todos, Pai, que estão nos assistindo, que estão aqui fazendo parte dessa live, daqueles também que vão assistir depois, Senhor. Pai, a tua fé, Pai, a tua palavra, a tua unção, a tua presença, Pai, não está limitada, Senhor, ao tempo, porque o Senhor, Pai, Pai, no outro tempo. Nós estamos, ó Deus, do tempo, Pai, que a coisa acontece e fica para o passado, mas o Senhor é eterno. O Senhor está no Kairos. Então, Deus, em nome de Jesus, aqueles que assistirem essa mensagem em outro momento, alcança também essas pessoas. Pai, eu estou falando para essas pessoas também que vão assistir agora, Rabadacassou, e as pessoas que estão assistindo agora também, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa agora coloque a mão na sua enfermidade, aquele que puder, e aquele, Pai, que não puder, Pai, eu peço, Pai, que coloque a mão no coração, e aquele, Pai, que está intercedendo por alguém que está enfermo, também coloque a mão no coração. Em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre ti. Em nome de Jesus, que a vida de Deus venha sobre você. Arabadacarabassou. Caroços, em nome de Jesus, vão sumir. Câncer, eu te amaldiçoo, eu te destruo. Você está aniquilado. A vida de Deus vem sobre Edemenerai, sobre esta mulher. Em nome de Jesus, está aniquilado. A vida de Deus flui sobre esta mulher. Oh, Rabadacassou. Pai, eu oro também, Senhor, pelo pé, Senhor, pelo tornozelo de uma pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu vejo, Pai, um tornozelo inflamado, Pai, o tornozelo está até feio, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, Pai, vai receber a cura agora. Pai, toca agora nesse tornozelo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, não precisa saber o diagnóstico, o Senhor não precisa saber qual é o problema, porque eles estão procurando o que tem. Mas o Senhor está dizendo agora, seja livre. Livre, livre, em nome de Jesus, sanado, para a glória de Deus. Pai, toca agora qualquer outra enfermidade, Senhor, que tenha, Pai, nessas pessoas que colocaram a mão na enfermidade do coração. E eu digo agora, em nome de Jesus, seja livre. Receba a cura de Deus, receba a graça de Deus. Você que tem área sentimental, você que tem depressão, você que tem ansiedade, eu quero te dizer, Jesus é o nosso libertador, o nosso resgatador. Ele veio nos tirar de cativeiro, ele veio nos tirar de prisão. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, toda prisão que te prende, todo grilhão que te prende, todo sofisma que te prende, toda palavra enviada sobre a tua vida, toda obra espiritual que tem te prendido, em nome de Jesus eu quero te dizer, você é livre, você é livre, você é livre para a glória de Deus. Seja livre, seja livre. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Que o Espírito Santo visite a tua vida e você conheça Ele mais e mais em sonhos, em visões, em revelações. Assim eu oro por ti nessa noite. Para a glória de Deus, e que o amor de Deus é um amor que cura o nosso coração, que óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, venha trazer alegria ao teu coração, venha tirar a tristeza do teu coração, venha tirar o luto do teu coração, porque você que perdeu alguém que está em luto, eu quero te dizer, Deus te dá alegria, porque Deus é o Deus dos vivos. Deus é o Deus dos vivos. Deus está te dando alegria, alegria, óleo de alegria, um óleo fresco sobre ti. Assim eu peço a ti, Jesus, e eu creio que a unção do Altíssimo está sobre ti nessa noite. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Povo de você que segue aí o meu perfil, né? Que acompanha o meu ministério há anos, dá uma força lá. Segue lá o apóstolo Jonathan lá, grande homem de Deus. Segue lá também no YouTube, no TikTok. É um homem que faz obra de Deus com sinceridade, um homem de boa índole. A gente esteve ali junto durante aqueles 2 dias, né, fazendo a obra de Deus, né? A gente conversou bastante, tivemos bons momentos fazendo a obra de Deus. Ó. Já tem a irmã Fátima, já está seguindo o homem de Deus. E a irmã Fátima vai dar o testemunho, né, do que Deus fez na vida dela, né? Porque a palavra que ela sai da boca de Deus não volta vazia, né? Então toma posse da palavra que foi liberada.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor Elion já mandou também o convite, né? Ele que vai para Igana Inglesa, eu acho que é um nome mais ou menos assim, né? Lembre de nós lá, para levar nós e o apóstolo Natan lá para fazer um trabalho de missão lá junto lá, em nome de Jesus de Nazaré. E também passando aqui para avisar que ele vai estar aqui, é o nome do lugar, como é Major Isidoro, né? Marechal Deodoro. É Marechal Deodoro, né? Bem perto de Maceió, né? Marechal Deodoro, ele vai estar lá. Então, vocês que querem agendar, quiserem estar em contato comigo, provavelmente, nessa data, eu vou estar em Curitiba, ou se não estiver no Curitiba, no Ceará. Parece que é no dia 15 a dia 16, né? Você vai estar por aí, em agosto? Eu vou estar, eu não me recordo, acho que é 17, eu não lembro mais não. Então vai ser bem sapura, né? Então quando ele estiver aqui, eu também vou estar lançando o cartaz dele aqui para dar uma fortalecida. Para que as pessoas que queiram, né, agendar ele. É um homem de boa índole, de bom testemunho, como eu falei. É um homem que prega a palavra de Deus, que não inventa. E é um homem, né, usado na libertação, na cura, né? Entendeu? E você convidando ele, ele vai estar aí trazendo a palavra do Senhor. Pregando o evangelho genuíno. E se você quiser agendar ele, entre em contato comigo, né? Em nome de Jesus, que a gente vai estar fazendo essa cruzada, essa agenda, né? Quando a gente estiver aí, vão ter outros homens de Deus também, né? Vai ter o pastor Cailala, enfim, vai ter o pastor Jadson, vai ter o pastor Guilherme. Então, a gente já aproveita, já faz o pacote, né? Já faz logo uma campanha, né? Pega os 7 dias logo, faz uma campanha logo. Outros homens de Deus, vai ter um movimento. Um encontro de vaso, né? Encontro de vaso. Isso. Quem sabe, né? O apóstolo vai estar conosco se a viagem do Senhor não for nessa mesma data, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Para mim, já vem logo, que eu tenho que ir lá para Curitiba, lá, ou para Londrina, né? Aí a irmã está pedindo oração aí, a Oliveira, ore por ela. Deus, a tua filha, Pai, disse que precisa de providência, Senhor. Pai, assim, meu Deus, como os teus discípulos, ó Deus, tiraram, Pai, ali a moeda, Pai, do peixe, da boca do peixe, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui arrancando, Senhor, da boca do peixe, Pai, de uma forma, Pai, profética. E estamos liberando, Pai, sobre a tua filha, Senhor, a provisão necessária, Senhor. Traga provisão necessária agora para a vida dela, Pai. Assim nós, Deus, declaramos que a providência de Deus, Pai, está chegando, Pai. Está chegando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E provisão chegando, Claudete, lá do Ceará. Não sei se ela ainda está morando em Viçosa do Ceará. Mas a última vez que eu vi ela foi lá no Ceará, quando ela foi para uma cruzada minha lá. Foi bem sapura, viu? Olha os vasos aparecendo aí, né? Os vasos estavam tudo dormindo, Jesus está despertando, né? Está despertando. Forte, né? Eu orei assim pela irmã porque eu tive uma visão, viu? Eu vi um peixe lá e a moeda na boca do peixe. Então, o Espírito Santo me conduziu dessa forma. A provisão de Deus está chegando para ti, viu, minha irmã? Deus, ele tá... Esse texto é muito interessante porque os discípulos, eles não tinham esse recurso, eles não tinham de onde tirar. E Deus está dizendo, através dessa visão, que o impossível, né? Deus tira de lugar impossível e traz para você. Amém? Então, creia na impossibilidade para o homem, mas na possibilidade de Deus para você. Amém? Porque Deus não é o Deus do impossível. Deus é o Deus do possível, porque Ele faz tudo. Nada é impossível para Deus. O profeta diz, há alguma coisa demasiadamente difícil? Não. Para Deus é agora. É forte. Ó, o pastor Hermes aí, homem de Deus também, que está nos assistindo aí. Amém. A última vez que eu encontrei com ele foi quando eu tinha feito uma campanha lá na igreja. Eu disse, vamos lá pregar. Ele foi lá, deu lugar, foi bem sapura, viu? É um jovem cheio de Deus também. Eu não sei se ele ainda está morando em Campo Alegre. Muito usado por Deus. Irmã Oliveira, toma posse, viu? Toma posse que a provisão vai bater na sua porta, viu? Em nome de Jesus Cristo, já começa a se preparar, né? Para receber a bênção, né? Já começa a se preparar, né?
Amém. Eu Ô, creio. eu o espírito da morte também gritando na casa dela, em desespero, ó. O Senhor está cortando um laço de morte. Eu creio, Jesus. E calablaçúria na vida da Oliveira. Eu Claudete, creio. Deus diz assim, que do jeito que está, não vai ficar. Alguém fez uma fofoca e colocou teu nome, viu? Mas Deus está dizendo que está jogando toda a fofoca por terra. Remitria, canta, labaixou. Está te dando uma grande vitória, te trazendo um grande livramento. Aleluia. Glória a Deus. Ora, É forte. apóstolo. Ora pelo povo também, apóstolo. Oi? Ora pelo povo também. Já orou por cura e milagre, né? Homem de Deus. Da outra vez que nós se programar, vamos fazer para nós colocar o povo ao vivo, para o povo ver a manifestação do poder de Deus, né? Amém. Amém. Eu creio. Aí Eu sempre creio. fazia aqui, rapaz, era Deus movia o corpo do povo, né? E o povo caía lá no outro lado. Tremendo, viu? O que Deus O pastor está fazia. pedindo ativação. Vamos orar por ele aí. Pai, em nome de Jesus, que esta mesma unção que está sobre a minha vida e sobre a vida, Pai, do pastor Jonathan, Pai, venha sobre a vida, Pai, do pastor Elion agora, Pai. Ele venha receber unção dobrada agora do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe capa dobrada agora, em nome de Jesus agora. Xarapacalabaxerica. Dá pra cá, mais. Mais. Em nome de Jesus, Deus seja louvado. Amém. Eu sentia minhas mãos aquecendo, né? Essa é uma unção de cura. Deus liberou por você uma unção de cura. Amém? Uma unção muito forte de cura, para que você comece a operar em cura. Crê com isso, amém. Amém? Glória a Deus. É tremendo, né, homem de Deus? É tremendo, né? A forma que Deus, ele se manifesta, né? A forma que Deus se manifesta. É tremendo, né? Então vamos agradecer ao Senhor, né, por esse momento, né, especial dessa live. Então, que ela fala aqui, ó, você lembra, apóstolo, Deus lhe usou com a revelação de bruxaria com boneco, e um dia depois eu encontrei o boneco aqui no quintal. Foi um trabalho de voodoo que tinha feito, foi tremendo. Foi até na live que eu fazia, homem de Deus, isso aí. Aleluia. Foi tremendo. Passou a revelação e comprou o boneco de voodoo lá, materializou. Você mostrou o videozinho pra mim, eu vi lá. Eu mostrando pra você lá, boneco feio da beleza, misericórdia. Minha causa, viu? Mas ele tava com outro propósito, não era ser bonito, não. Mas Deus quebrou. Quando tomava tudo, era tipo umas agulhas no corpo dela, no coração, na cabeça. Aí, na hora que orou, o demônio manifestou na chamada de vídeo lá. E a irmã foi liberta daquele dia e a vida dela mudou, né? Tá aí, né? Liberta, em nome de Jesus. E é isso mesmo, né? Liberta e dando testemunho, né? Do que Deus fez. Amém. Ora aí, apóstolo. Ela quer oração pelo filho Roberto. Deixa Deus te usar também. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita o filho dela, Pai, o Roberto. Laia sobre a canta, lá pra cai. Corta, Pai, agora, Pai, todo o laço de morte. A labrasúria, dá livramento, Pai. Mãe de joelho dobrado, Pai. E está acontecendo livramento, Pai. Então nós cremos, Pai, que livramento está chegando, Pai. Que tem proteção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Decanto e dequébia. Todo espírito de depressão também, Pai. Que fica oprimindo, Pai. A Oliveira, Pai. A labrasúria. O inimigo já falou na mente dela para ela tirar a vida. A labrasúria canta, a labracai. Mas eu vejo essa influência maligna sendo jogada por terra. E esse espírito de depressão que oprime ela sendo jogado por terra. Em nome de Jesus Cristo. Decanta, labaixou. Vai recebendo a cura agora. Eicho plasto que lepra demitria fai. Uripi, labrasúria.
Fade, Deus, entra na tua guerra, filho, e te diz, não tema, eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que coloco a mão naquele projeto e te digo que o recurso vai chegar e que você vai viver a promessa de uma realização de um grande sonho, diz o Senhor. Tempo de cumprimento, viu? Palavra sobre a Mitria, vai, toma posse em nome de Jesus de Nazaré, de Calabaçaio, terra amante calabauência. Amém, Jesus. Quando o Senhor estava orando pelo Roberto, eu tive uma visão, eu via como se tivessem grades diante dele, e era interessante que é como se ele não tivesse preso, mas tivesse isso projetado para ele, sabe? E quando o Senhor orava por isso, eu via assim Deus trabalhando e quebrando esse projeto de Satanás na vida dele, amém? Meu Deus, Alabra Súria, te quero, meu Pai. Alabra sobre promo do que na área séria. Meu Deus, é forte, viu? Da Súria. O Emerson Leal, Deus te diz assim, filho, a promessa continua de pé. Alabra Súria, sua vida, de Calablaçai. Eu te chamei como profeta, Alabra Súria, das nações, diz o Senhor, viu? Alabra sobre Mitria, canta, Alablaçai. Estou eu te entregando um manto profético novo para profetizar. Alabra Súria, canta, Alabra Comanarauá. E diz o Senhor, eu fiz a promessa e eu vou cumprir a promessa. Diz o Senhor, estou te preparando para algo maior. Alabra Súria, canta, Alabra Sai. Tu falaste para Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Nada está acontecendo, o tempo está passando, mas o Senhor está dizendo, eu ainda continuo sendo Deus. Ei, eu não mudei a minha palavra. Se eu falei que vai acontecer, diz o Senhor, para ti. Levante a cabeça, filho, diz o Senhor, derrama um som nova sobre a tua vida. Diz o Senhor, alabra sobre foquinária séria. E diz o Senhor, toco no teu financeiro. Remitria, canto, negue as nai. Olha como o anjo da provisão desce. Plasticai. Diz o Senhor. Olha como ele desce, entregando provisão para você e para tua família. Quando o apóstolo estava orando, não é por esse homem. Deus não me falou quem é. Mas eu vi alguém que serve ao Senhor, que já tem uma caminhada com o Senhor, e algo que eu nunca tinha visto, né? Apesar de ser muito comum nas orações. Eu nunca vi alguém derramando sangue de bode. Mas eu vi alguém derramando sangue de bode por essa pessoa. E eu comecei a perguntar a Deus, como é que eu vou falar e dizer que só simplesmente derramaram sangue de bode? Aí Deus disse para mim assim, diga para ele que ele anda muito cansado. Ele anda muito cansado, muito abatido, um cansaço fora do comum. E se o sangue de bode teve esse poder sobre ele, o sangue do cordeiro é muito mais excelente e muito mais poderoso. Em nome de Jesus, hoje todo o cansaço, toda a fadiga, tudo aquilo que foi lançado e preparado para ti cai por terra hoje. Show cansaço, show fadiga, show cansaço. Você vai restaurar como a unção de Gideão, a unção de conquista, uma unção que vai, luta e ganha e conquista batalhas. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está levantando o teu filho, Pai. Essas perguntas que ele fazia, eu não sei por que tanto cansaço. Eu não sei por que tanto cansaço. Nessa noite, o teu Deus está te dizendo, fizeram isso por ti, mas eu, Senhor, estou te libertando, estou te livrando e estou respondendo as tuas perguntas. Seja livre de todo cansaço, que a vida de Deus venha sobre ti, para a glória de Deus. Amém. Meu Deus, é forte, viu, homem de Deus? É forte demais. Meu Deus, é tremendo. Logo, logo vou estar fazendo uma live aqui com a apóstola Leila. Nós já fazendo um TikTok, não deu certo. Eu acho que pelo Instagram é mais fácil de fazer com ela, viu? A mulher cheia do Espírito Santo, que se move no dom da cura, da libertação. É carioca, é lá do Rio de Janeiro, lá. Mulher de Deus. Ela é o esposo dela, o apóstolo Bruno Horto também. São amigos aí das antigas, né? Tem uns 6 anos por aí de amizade já. Amém.
Então é isso aí, povo de Deus. Eu agora vamos encerrar essa live, né? Fazer uma oração de agradecimento. E logo em breve nós marcaremos outra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida do apóstolo Jonathan, Pai, que trouxe a mensagem, Senhor, nessa live. Que o Senhor possa abençoar o ministério do teu filho, Pai. Que onde ele precisasse plantar os pés, Pai, ele venha ser abençoado. Tudo que ele tocar, Senhor, ele venha prosperar, Senhor. Que a bênção do Senhor venha acrescentar, Senhor, aquilo que ele precisa, Senhor. Que ele venha ser, Pai, um instrumento, Pai, tocado pelas tuas mãos, Pai. Que ele venha ser um canal de bênção, Pai. Quando ele abrir a boca para pregar a tua palavra, pessoas venham a ser curadas, pessoas venham a ser libertas, Pai. Que pessoas, Pai, venham a se render aos teus pés, meu Pai. Que o Senhor venha derramar cada vez mais uma unção de capacitação. E que cada vez mais venha a ser cheio do teu espírito, Pai, e da tua unção. Que o Senhor venha, Pai, dar sabedoria ao teu filho, Pai, para liderar, Pai, que não é fácil lidar com pessoas, com pensamento diferente, Pai. Mas até aqui, Pai, o Senhor tem capacitado o teu filho, o Senhor tem dado sabedoria ao teu filho, Pai, para liderar, Pai. Porque o Senhor não deu a ele um espírito de covardia, mas o Senhor deu um espírito a ele, Pai, de ousadia, Pai. Então que o Senhor venha capacitar ele cada vez mais, Senhor, para liderar o teu povo, Pai, para guiar o teu povo, Pai, no caminho certo, meu Pai. Então nós queremos declarar, Senhor, crescimento sobre o ministério do teu filho, Pai, prosperidade, unção dobrada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ele que tirou o tempinho dele, Pai, para estar aqui falando da tua palavra, Pai, podia dar uma desculpa, podia estar em outro lugar. Então eu te peço, Pai, que o Senhor venha recompensar ele, Pai, 100 vezes mais, Pai. Porque do Senhor ouro, Pai, do Senhor é a prata, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, por Deus, você que sentir também de plantar uma semente missionária, plante no ministério do homem de Deus aí, do apóstolo Jonathan, chama ele no PV, apóstolo sentir de dar uma semente, então planta uma semente na vida desse homem de Deus. Para mim não, para esse homem de Deus que participou da live, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Sabe que você está lançando uma semente numa boa terra. E eu creio que você vai ter uma grande colheita. Seja um ajudador, ajude esse homem de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha abençoar todos aqueles, Pai, que está assistindo a live, Pai. E que ficou conosco, Pai, até o final, Pai. Nós queremos, Pai, que é o Senhor que venha entrar, Pai, com uma libertação, Pai, no lado de cada um, Pai. Que aquele que não foi alcançado, Pai, venha ser alcançado, Pai, através dessa live, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que através dessa live pessoas venham ser libertas, Senhor, de bruxaria, venham ser libertas de drogas, Senhor, venham ser libertas da bebida, meu Pai, venham ser libertas das enfermidades e que as portas que estão fechadas, Senhor, venham ser abertas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que estava oprimida, que estava depressiva, essa pessoa venha ser liberta agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa que estava pensando em tirar a vida, Jesus fala com você nesse momento que não é para você tirar a vida, que Ele te deu foi vida e vida com abundância. Não deu ouvido à voz do inimigo. Para o teu problema, Deus tem solução. Tudo vai ser resolvido em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha visitar, Senhor, a Francilane, Pai, a Leila, Pai, o pastor Elion, Pai. A Labraçura, a irmã Flávia, Pai, que ficou até o final, Pai. Que o Senhor venha abençoar todos os irmãos, Pai, que ficou conosco nessa live, Pai. Que a bênção do Senhor, Pai, venha sobre o lado de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a vida sentimental, a vida familiar, a vida espiritual e a vida financeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu agradeço por essa live, por essa mensagem abençoada, pela vida do apóstolo Jonathan, em nome de Jesus Cristo. Quando o senhor estava orando, eu tive duas visões. Eu tive uma visão, eu via... Deus falou para mim assim, ó, que pessoas que entraram nessa live com desejo de receber algo de Deus. De Deus. Eu via a visão era como se fosse pedras preciosas caindo do céu. E Deus falou no meu coração, dons foram distribuídos essa noite. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor, porque dons foram distribuídos essa noite. Eu tive uma visão também, eu via como se viesse uma enchente e levasse tudo. Deus falou no meu coração
tem uma pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir essa live, que a vida dela está como se fosse uma enchente, que veio e levou tudo. E Deus está dizendo para você que o diabo ele pode até tentar te destruir, pode até tentar vir e arrancar tudo, mas Deus é o Deus que te plantou. Assim como ele foi na vida de Ciro. Ciro não tinha nem nascido ainda, e Deus já estava falando de Ciro. Deus já está falando de você há muito tempo. Deus já está te projetando, Deus já está te apontando. Você é como uma flecha na mão do flecheiro. Deus está te levando e te levantando. Não desista, não pare, porque Deus é contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, né? Agradeço o apóstolo Jonathan, né? Amém. Hoje aqui na casa do meu pai, tudo improvisado. Eu estava com visita lá na minha casa, o meu irmão, né? E grande pregador, né? Já pregou na Europa, mais de 17 países. Já cantou no Raul Gil. É uma benção, o meu irmão, né? Foi através do meu irmão, né, que eu fui batizado, o Espírito Santo, né? Deus chamou ele logo novo para fazer a obra de Deus. Meu irmão saiu, acho que tinha uns 14 anos, em busca, né, de realizar o sonho dele, de gravar um CD. Ele saiu, não saiu com nada, irmão. Saiu só com Deus e a fé. Ele saiu com tudo, A gente fala assim, né? Tendo Deus e a fé, né? Foi para lá, para Belo Horizonte, né? Passou momentos bons, momentos ruins, né? Mas foi aonde Deus deu a canção para ele, né? Que é a página virada, né? Que ele fez um novo trabalho, regravou, né? Vai ter outro lançamento, né? Outro lançamento, né? E vai ser um videoclipe, vai ser bênção de Deus, né? E Deus cumpre promessa, né? Uma pessoa nascer numa cidade pequena, como a minha aqui em Giraldo Pociano, e pisar na Europa, pisar em Portugal, na França, na Itália, ir para Dubai, né? Ir para Israel, né? Chique, hein? De família humilde, né? De família humilde. Então, eu fico muito feliz de ver Deus cumprindo, né? As promessas de Deus na vida do meu irmão. Meu irmão gravou, eu acho que foi uns 3 ou foi 4 CD. Fora as faixas, né, que ele gravou, né, que é outros trabalhos, que é outros tipos de projeto, né, que o povo agora tá trabalhando com álbum, né, agora, né, que ele grava umas 4 faixas, aí lança um videoclipe, né. Aproveita também, segue lá o meu irmão. Tô quase pertinho dele, ele tem 180 mil seguidores, tô quase perto, tenho 40. Vamos somar por 4 vezes aí que vai chegar lá, né, pertinho, né. Publica na sua página lá uma música dele que o pessoal começa a ver, né? É maravilhoso, né? Ele tem uma música lá, Infinita Graça, que ele lançou, muito forte, né? Infinita Graça. Eu Vou Voltar. Brilha Jesus. Áudio é para marchar. Muito louvor. Abençoado, né? A página virada, né? Então, que Deus abençoe meu irmão, né? A história dele me inspira, né? Me inspirou, né? Que quando eu vi Deus usando meu irmão a primeira vez, foi nesse evento, o povo tudo pulando, né? Voando no poder de Deus lá. Ele é aquele pregador bem pentecostal, né? Começou a cantar um negócio, o reteté de Jeová, canela de fogo. Quando eu pensei, eu de uma igreja tradicional, já estava lá marchando, já estava era profetizando da rua. E não parei mais. Então, uma vez ele foi na igreja, eu sei entender lá, começar a minha caminhada. Ele pegou na igreja, caiu a igreja todinha. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Ali começou a despertar a curiosidade, eu comecei a buscar os dons do Espírito Santo. Aí não parei mais, né? Hoje eu não prego que nem pentecostal, mas eu já fui da época que eu sapateava, que eu assistia o Marcos Feliciano, dos Gideões. É foda, lá viu? muito tempo atrás. É sua pequena? A minha pequena, a gente prega, eu prego muito sobre sinais, né, também. Aí não tem um tempo, né? Mas assim não tem aquele. Não prego mais, eu não prego naquele estilo, eu prego mais uma pregação que o povo entenda, né? Assim, para aumentar a fé do povo, né? Papai, eu te amo. Tá, amor. Olha, a menina quer atenção. Você lembra, você disse, rapaz, os meus filhos vão estar aqui para fazer a live, né?
Às vezes eu tô fazendo a live lá no TikTok, ela sobe lá nas minhas costas lá, aí fica me abraçando por detrás. Assim, é uma bênção de Deus, né? É a bênção de Deus. Então, assim, foi muito bom, Jonathan, fazer essa live com você. E a todos os ouvintes, né, que participou conosco. Ó, até o final, manda paz pro apóstolo, diga paz. Paz do Senhor. Diga paz. É pai. Diga Deus abençoe, diga. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Era uma bênção de Deus essa menina. Uma vez eu tava triste, cabisbaixa. Ela disse assim, pai, Jesus é com você, olha. Aí como não Eu passo, tei! Aí quando eu tô orando, pai, Jesus cura o meu pai agora, receba unção, aí tei! Aí dá um sopro. Ai, Jesus. Deus abençoe. Né, homem de Deus. Então eu creio que muitas pessoas aí foram alcançadas aí, né? E as pessoas que vão entrar nessa live aí vai dar testemunho, né, dos milagres, né, que Deus vai fazer, né? Na vida, né? Vai dar testemunho que Deus vai fazer na vida deles, né? Em nome de Jesus. Vai colocar lá no comentário, né, que milagres aconteceu em nome de Jesus, né? Pessoal, eu vou encerrar aqui essa live, né? Já está querendo a minha atenção, né? Obrigado por tudo aí, apóstolo Jonathan. Segue lá, o homem de Deus. Amém? Obrigado. Deus abençoe o apóstolo. Senhor. Conta com tudo de novo. Deus abençoe, meus irmãos. A paz.